Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do Fala aí Acolhimento. Eu, Daniela Spezin e Samara Xavier, da equipe Social Soluções. Nós temos conversado sobre aspectos bem específicos, a gente tem levantado alguns dados, algumas reflexões, inquietações que aparecem, né, nas relações, na experiência do próprio acolhimento institucional de meninos e meninas. Hoje a gente tem um episódio, então, acolhemos. E daí? Né? Pensando agora nesse pós-acolhimento. Como é que a gente encaminha? Como é que esse menino e essa menina vive? Né? Quais são os aspectos que aparecem e que podem sugerir mais aprofundamento, mais fortalecimento do nosso fazer e do nosso saber dentro do acolhimento institucional. Nesse primeiro momento, vou passar a palavra para a Samara para ela comentar um pouquinho como é que fica a equipe e as famílias de meninos e meninas acolhidos. Vamos lá, Samara? Vamos lá. Olá, gente. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Dani, essa para mim tem sido uma das questões mais cruciais, porque o acolhimento institucional, ele é uma medida excepcional. Ou seja, ele tem a intenção dele é que ele só seja utilizado numa situação de extrema necessidade, quando ocorre violações de direito numa família. Ou seja, não é o primeiro lugar que a gente recorre para cuidar de uma criança ou da sua família. Mas é o último caso, quando a gente já esgotou todas as possibilidades de intervenção de várias políticas públicas integradas para sanar as questões de uma violação de direito. E aí, quando as crianças chegam no acolhimento, elas trazem consigo a trajetória de suas famílias. Só que quando elas trazem consigo a trajetória dessas famílias, aparece uma questão que normalmente fica de pano de fundo das nossas relações de trabalhadores dentro do acolhimento, que é a reprodução de violência, mesmo que seja uma violência velada, de processos de preconceito e de discriminação, a partir de um padrão de família estabelecida pela sociedade atual. Então, normalmente, as famílias vão parar no acolhimento no pior momento da vida delas. E as crianças são apartadas da sua família, mesmo que essas crianças estejam sob forte violação, sob forte violência, exploração, violência doméstica, etc, etc, etc. Elas chegam no pior momento da vida delas, mas elas não querem sair de casa, mesmo diante de uma brutal violência sofrida. Isso é muito complexo de pensar e é contraditório, mas é importante que a gente aponte para chamar a reflexão de vocês. Quando elas chegam nessa situação, normalmente, nós trabalhadores, que temos culturas distintas, questões éticas e morais diferentes, nós, trabalhadores de políticas sociais no Brasil, reproduzimos um padrão e um estereótipo a essas famílias. Ou seja, normalmente há uma reprodução pelo acolhimento e pelas políticas públicas de que aquela família foi uma fracassada, ou seja, o problema foi da família. O que significa uma ultra-responsabilização dessas famílias. E aí, quando a gente fala essas famílias, a gente tem que tocar num ponto bastante importante deste nosso país, que é o patriarcado, ou seja, são mulheres as chefes de família. Então, quando a gente ultra-responsabiliza essas famílias, quando a gente aponta o dedo para essas famílias e olha para elas como fracassadas, como incompetentes, como abusadoras, normalmente, fatalmente, estamos olhando e responsabilizando mulheres. Porque a gente também reproduz as questões do patriarcado, de que nós, mulheres, temos um instinto materno, que nós somos amorosas por natureza, que nós temos um amor incondicional aos nossos filhos. Então, quando a gente pensa nas famílias dentro do acolhimento, para mim, abre este leque de complexidade, mas que é necessário ser pensado, é possível ser pensado, e também é possível a gente romper com os padrões de estereotipização, de preconceito, discriminação, e de ultra-responsabilização dessas famílias que recaem no colo dessas mulheres, que são as grandes responsáveis por essas famílias de crianças e adolescentes acolhidas. Então, me vem à mente essa necessidade de refletir o cuidado de que quando a criança chega no acolhimento, a gente já falou isso em todos os outros episódios anteriores, a criança está acolhida e resguardada pelo Estado através do nosso trabalho no acolhimento. Mas as famílias também precisam ser cuidadas, porque o acolhimento ele é uma medida excepcional e provisória, mas a meta de todo acolhimento é o desacolhimento. É o retorno para casa, porque é assim que a gente garante a convivência familiar.
mesmo ela acolhida, a convivência familiar tem que ser garantida e a comunitária também. Mas a meta do acolhimento é o desacolhimento. Sim. E aí a família precisa ser cuidada junto com essa criança acolhida para que ela volte para casa o mais breve possível. E se ela não puder voltar para casa diante de uma violência que foi brutal, que ela volte para outra casa, que ela volte para outra, que ela possa ser cuidada por outras configurações familiares. Sim. Que a gente rompa com as questões de preconceito, padrão e ultra-responsabilização dessas famílias. Exatamente. Isso que tu trazes, Samara, como tu bem disseste, abre um leque de complexidades. Eu achei muito interessante o que tu colocaste, dessa forma como tu colocaste, porque chama atenção para o fato de que também a gente tem puxado um fio nesses nossos episódios, que é a intencionalidade e a necessidade de se ter, assim, um projeto pedagógico nas instituições de acolhimento que justamente abrace essa intencionalidade pedagógica, né? Então, assim, esse aspecto da família é fundamental, por quê? Porque o menino ou a menina está naquele momento na instituição de acolhimento e aquela experiência tem que ser muito boa, ela tem que ser tecnicamente ok, ela tem que ser eticamente ok, porque é uma intervenção, como a gente já falou, do Estado, e o Estado só se justifica se ele garantir direitos, senão ele não tem como fazer nada, ele não pode fazer nada. Não se justifica. Esse é um ponto, né? E é importante que se acresça esse ponto, o que tu bem disseste agora. Essa criança ou adolescente tem uma trajetória familiar anterior, ela é resultado desse processo familiar, isso diz quem ela é, isso marca esse sujeito, e isso é fundamental. Senão a gente não pode dizer que está garantindo ou está reconhecendo dignidade para aquele menino ou para aquela menina, muito menos proteção integral, né? Que é o que a gente visa desde que o Estatuto da Criança e do Adolescente entrou em vigor, vai fazer 30 anos agora em julho, né? Nesse sentido, então, chama atenção para o que tu disseste em relação à família, o aspecto familiar seja o anterior e o que vai acontecer em seguida, se vai ser retorno, se vai ser encaminhamento para a família substituta, que na verdade até é um termo meio estranho, mas é o termo que a lei utiliza, família substituta, né? Parece assim, plano B, né? E na verdade não é essa a ideia, mas enfim, temos muito para falar e para meditar sobre isso, juntos e juntas. Mas tem uma outra questão que aparece fortemente, que é essa relação quando a criança... Bom, a gente está falando do acolhemos, né? E daí, sim, e daí a família tem que ter o seu lugar, o que aconteceu antes, o que pode vir a acontecer de novo naquela família, as relações familiares sendo bem trabalhadas, amparadas, sustentadas para serem mais proveitosas, mais funcionais na política pública em geral daquele município, né, com os programas específicos de apoio à família de complexidade média, para fazer o apoio também ao que está acontecendo no acolhimento. Então, essa relação entre os serviços dentro do Sistema Único de Assistência Social, né, que é importante, de trocas e para fortalecimento de quem, na verdade, é a finalidade. A finalidade maior é o menino ou a menina ter dignidade, né? Para cada um e para todos, o que também é uma coisa muito doida, porque dá trabalho, né? Mas se você melhora para cada um e se faz do jeito certo, acaba melhorando para todos, porque daí a política acaba acostumando com esse padrão, né? Isso eleva o padrão da política de assistência social, porque nós estamos falando dela agora. Mas tem uma outra questão que é bem importante a gente lembrar, que é essa relação com as demais políticas públicas, né? Que é um assunto também assim recorrente para vários serviços. E no acolhimento tem assim uns detalhes, né, que a gente gosta porque a gente tem esse amor pelo acolhimento, né, amiga? Mas assim, tem essa relação com a política, por exemplo, de educação e com a política de saúde, né? E aí você pensa, como é que vai ficar o menino e a menina agora? Ele tem que estudar, sim, né? Segue o tempo que ele ficar ali, ele tem que ter acesso aos saberes, ele tem que entender que a sua rotina de estudo ela tem que acontecer. Se ela não estava acontecendo bem, ele vai ter uma oportunidade então de entender que ali tem uma potência, tem um caminho para ele ou para ela, e dentro daquela idade específica, obviamente, né? Ele vai experienciar, porque a intencionalidade está na gente, que é a equipe, né? Mas eles vão experienciar. E aí como é que fica essa relação com a escola, né? É porque daí aquela coisa, a equipe, e aí a gente tem visto isso, a equipe chega e diz, ó, a gente tem uma vaga, né? As casas de acolhimento recebem a vaga, todos devem receber acesso à vaga na escola e vaga de qualidade na escola. Gostaríamos que fosse a escola pública fortalecida nesse processo, né? Dentro do que a gente também estabeleceu no Pacto Constitucional, de
vaga de qualidade na escola de permanência, né? Mas também não está excluída a possibilidade de vaga em escola particular. Tem algumas instituições de acolhimento que acabam conseguindo e utilizando isso, que seja utilizado para fortalecimento desse menino e dessa menina numa intencionalidade de projeto pedagógico, beleza. Quer dizer, para aquele menino ou menina saber que ali realmente um espaço que ele está acolhendo, que ele está entrando, mas assim, tem toda uma questão interclasses aí, tem toda uma questão de onde o menino veio, que ele acessava a escola e do jeito que ele acessava antes, e como é que ele vai acessar agora, que tem que estar muito claro também na forma como a equipe técnica, dentro da instituição de acolhimento, prepara, acompanha essa ida à escola do menino e da menina. E como também, de outro lado, se relaciona com a escola. Como é que a escola vê esse menino ou menina? Seja a escola pública, seja particular, esse menino veio da instituição de acolhimento e tudo que acontecer de que não vai ser muito legal de relações dentro da escola, é porque era um menino da casa de acolhimento, ou porque alguns falam da casa lar, é da casa lar, então às vezes não fala, mas fica, e quando a gente percebe a reação, a gente percebe como é que os próprios professores e professoras, né, são desafiados também. Então, vejam, até para os professores, né, e para as professoras é um desafio também de superação dos próprios pré-conceitos em relação àquele menino ou menina que vem de uma família que, como dizia a Samara, né, é considerada pelo senso comum uma família fracassada porque levou ou porque acabou vivendo essa experiência de perder provisoriamente ou até pode acontecer definitivamente essa relação com esse menino ou menina. Então, assim, esse aluno aqui já é resultado de um processo familiar que não deu certo, está no acolhimento, a gente está aqui atendendo, porque, claro, temos que atender, mas no fundo, eu vejo diferente e espero dele resultados diferentes. Então, essa questão, muitas vezes, acaba sendo aquilo que a gente chama de a profecia que se autorrealiza em relação a meninos e meninas. Então, como é que essa escola, seja ela particular, seja ela pública, ela concebe esse estudante e esse processo educacional que tem que ser um processo fortalecedor e que consiga, claro, em último caso, chegar à dignidade concreta, prática, né? Porque a gente pensa que ou o menino e a menina volta para casa ou o menino e a menina vai para uma outra família, mas a vida dele tem que seguir e ele tem que ser protegido, por isso que a gente chama de proteção integral. Para não falar, nem aprofundar tanto, mas lembrar da questão da saúde, né? Porque daí a gente tem uma outra história que é a saúde física ou mental, ela é algo que a gente considera como um bem da vida, um direito humano, assim, super essencial. E isso para todos e todas. E aí o menino e a menina que vai para a casa de acolhimento, ele vai ser atendido, porque é óbvio que a gente não pode receber, né, Samara, um menino e uma menina, e não vamos atender, né? Tem que fazer esse atendimento. E aí, como é que isso rola no território onde aquele menino estava e até em comparação ao que ele antes vivia lá na sua casa, na sua família, e depois vai viver naquela família ou em outra, mas vai sair da instituição. Porque a instituição é provisória e ela deve ser provisória. E aí tem todo um sentimento que seja técnico, que seja de obrigatoriedade mesmo do Estado, ou o Estado por meio das organizações sociais, às vezes aquele sentimento religioso que a gente tem, que nos move a oferecer o serviço de acolhimento, e aí a gente faz aqueles convênios, enfim, que são as OS, né, como a gente falou, em um lugar ou em outro, vem essas marcas de uma relação que é uma relação com a saúde completamente diferente da que ele tinha antes. E aí aparece muito para a gente que trabalha com acolhimento a grande contradição da nossa sociedade. Então, quer dizer que um menino ou uma menina precisa ter uma violação grave de direito para ter acesso à saúde minimamente de qualidade? E Dani, quando você toca nesse aspecto, eu chamo a atenção para uma outra questão. O acolhimento é uma medida provisória e sempre vai partir de uma violação de direito. Mas a ausência do Estado na vida dessa criança, antes dele sofrer, dele vivenciar uma violência no intrafamiliar, também não é uma violência? Porque, veja, nós vivemos uma sociedade marcadamente estruturada por grandes processos violentos. Quer seja divisão de classe, quer seja uma questão de raça e etnia, quer seja uma questão do patriarcado, questão de gênero. Então, esses tripés que estrutura a sociedade capitalista brasileira, mundial, mas estamos falando da brasileira, ela é tão
estratégica que os processos de violência se diluem no nosso cotidiano ao ponto da gente não perceber isso. Então, a família é taxada como violenta, taxada como fracassada, taxada como problema. Normalmente, essa vai ser uma mulher que vai ser culpabilizada por isso, ultra responsabilizada por isso. Essa criança e adolescente vai ficar longe dessa família, mesmo com todas as questões que ela está vivenciando, e essa família vai receber à tarja o título de violenta, por isso que está aqui no acolhimento. Mas os mecanismos de violência velado, ou os mecanismos de violência sutil, que não é tão sutil assim, mas está tão diluído no nosso cotidiano que a gente foi educada a não perceber, mais sorrateira, não é visto como isso, né? Fora que a gente nunca vai poder deixar de pensar e associar, e já indo pro final, de que a gente precisa olhar para essas famílias e localizar essas famílias nesses processos das estruturas que a sociedade brasileira tem fincada. Raça, etnia, gênero e classe social, porque é isso que explica as questões que levam uma criança e uma adolescente e sua família passar por uma situação de separação por uma violência que é aprendida, obviamente, e que precisa receber a medida de cuidados excepcionais e protetivos, que é o acolhimento. Exatamente. Bom, acho que é isso, né, Samara? Pelo nosso terceiro episódio, já podemos levantar aí algumas questões que a gente pode depois desenvolver em outros momentos. Eu já agradeço pela oportunidade, né, de quem ouviu a gente até aqui. Agradeço também por conviver com a Samara e aprender bastante. E dizer que a gente, então, segue na interlocução pelos nossos canais, né, pelo WhatsApp, pelo YouTube, também pelo Facebook, que a Social Soluções está nessas 3 mídias. Tá certo? Então é isso. Agradecemos. Nos vemos no 4º episódio e seguimos, então, nessa troca, nesse fortalecimento de saberes. Muito obrigada, gente. Até a próxima.